Todos nós cremos com o coração e confessamos com a boca que há um só Deus, um único e simples ser espiritual. Ele é eterno, incompreensível, invisível, imutável, infinito. Ele é todo-poderoso, totalmente sábio, justo e bom. E uma fonte transbordante de todo bem. Nós podemos citar como textos, o texto de Romanos capítulo 10, versículo 10, Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, 1 Coríntios capítulo 8, versos 4 e 6, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, Evangelho de João capítulo 4, versículo 24, também Salmo capítulo 90, versículo 2, entre tantos outros. Nós conhecemos a Deus por dois meios. Dois meios são aqueles pelos quais nós conhecemos a Deus. Primeiro, pela criação, manutenção e governo do mundo inteiro. Visto que o mundo perante os nossos olhos é como um livro formoso, que em todas as criaturas, grandes e pequenas, servem de letras que nos fazem contemplar os atributos invisíveis de Deus. Isto é, o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, como o próprio Deus nos diz através do apóstolo Paulo em Romanos capítulo 1, versículo 20. E você pode e deve conferir, Romanos capítulo 1, versículo 20. Todos esses atributos são suficientes para convencer os homens e torná-los indesculpáveis. A segunda maneira pela qual nós conhecemos a Deus é que Deus se faz conhecer ainda mais clara e plenamente por sua sagrada e divina palavra, isto é, tanto quanto nos é necessário nesta vida para a sua glória e para a salvação daqueles que lhe pertencem. Nós podemos conhecer um pouco dessas informações através dos Salmos, capítulo 19, versículos de 1 a 4, Salmo 19, 7 e 8, também 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 18 a 21. E nós como filhos de Deus, confessamos que a palavra de Deus não foi enviada nem produzida por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo, conforme nos é ensinado por Deus através do apóstolo Pedro, 2 Pedro capítulo 1, versículo 21. Depois, Deus, por seu cuidado especial para conosco e para com a nossa salvação, mandou os seus servos, os profetas e os apóstolos, escreverem sua palavra revelada. Ele mesmo, próprio Deus, escreveu com o próprio punho, com o próprio dedo, as duas tábuas da lei. Lembra-se? Por isso, chamados a esses escritos de sagrados e divinas escrituras, que nós conhecemos hoje como Bíblia. E nós podemos verificar isso em Êxodo, capítulo 34, versículo 27, também no livro dos Salmos, capítulo 102, versículo 18, Apocalipse 1, 11 e 19, Êxodo 31, 18 e também 2 Timóteo 3, 16. E é muito importante que você anote e verifique aí no vídeo todos os textos e os confira. E a Bíblia, conforme nós a conhecemos, a Sagrada Escritura, consiste de 2 volumes, o Antigo e o Novo Testamento, que são canônicos e não podem ser contraditos de forma alguma. A Igreja de Deus reconhece uma lista de 66 livros e não mais nenhum dos 66 livros que estão no Velho Testamento, digo 39, e no Novo Testamento 27. E nós, cristãos, recebemos todos esses livros e somente estes livros como sagrados e canônicos para regular, fundamentar e confirmar a nossa fé.
Cremos sem dúvida nenhuma em tudo que neles está escrito, tudo que eles contêm. Não tanto porque a igreja os aceita, não tanto por isso, e os reconhece como canônicos, mas principalmente porque o Espírito Santo testifica em nosso coração que eles vêm de Deus, que eles procedem de Deus, como eles mesmos dizem, como eles mesmos provam. Pois até os cegos podem perceber que as coisas preditas nestes livros se cumprem. Nós convidamos você para você ler 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13, 2 Timóteo 3, 16 e 17, 1 Coríntios 12, 3, 1 João 4, 6, 1 João 5, parte B, do versículo 6, Deuteronômio 18, 21 e 22, 1 Reis 22, 28, Jeremias 28, 9 e Ezequiel 33, 33. Nós distinguimos esses 66 livros que chamamos de canônicos dos livros chamados apócrifos, que são os seguintes: os livros que nós chamamos de apócrifos, são os seguintes: 1º e 2º Esdras, Tobias, Judite, Sabedoria, Eclesiástico, Baruque, os acréscimos nos livros de Esther e Daniel, a oração de Manassés e 1º e 2º Macabeus. A igreja pode ter esses livros e deles tirar ensino na medida em que concordem com os livros canônicos. Porém, os livros apócrifos não têm poder e nem autoridade com os quais o seu testemunho possa confirmar qualquer artigo da fé ou da religião cristã. E muito menos podem diminuir a autoridade dos livros sagrados. Cremos nós que as Escrituras, que a Palavra de Deus, que a Sagrada Escritura contém perfeitamente a vontade de Deus e suficientemente a vontade de Deus. Ela nos ensina tudo o que o homem deve crer para ser salvo. Tudo o que nós precisamos para a nossa salvação está na Sagrada Escritura, está na Bíblia. Nela, Deus descreveu por extenso toda a maneira de servir ao próprio Deus. Por isso, não é lícito aos homens, mesmo que fossem apóstolos, ou um anjo vindo do céu, conforme Gálatas, capítulo 1, versículo 8, ensinar outra doutrina, senão aquela que da Sagrada Escritura provê. E nisso aí nós precisamos ficar muito atentos, principalmente hoje no século XXI. Nada que venha fora das Escrituras, mesmo que não seja trazido por um anjo vindo do céu, é lícito a qualquer um de nós usar, acreditar e servir. Por isso, muito cuidado com o que nós chamamos hoje de novas revelações, de novos ensinos. Deus me disse isso, Deus me falou, Deus me mostrou isso. É proibido, absolutamente proibido, acrescentar algo à palavra de Deus ou tirar algo da palavra de Deus. Você pode verificar isso em Deuteronômio capítulo 12, versículo 32 e em Apocalipse 22, 18 e 19. Isso é muito sério para todos nós. Assim se mostra claramente que a sua doutrina é perfeitíssima e em todos os sentidos ela é completa. Não se pode igualar, presta muita atenção nisso, irmãos, não se pode igualar escrito de homens às escrituras divinas, por mais santos que tenham sido os seus autores. E isso nós precisamos ter muito cuidado, principalmente nos dias de hoje, nos dias de internet, nos dias de YouTube, nos dias de Facebook, nos dias de Instagram, nos dias de tantas editoras, gravações de todos os tipos, sermões, cuidado. Nada disto pode ser comparado à palavra de Deus, às Santas Escrituras.
nem se pode igualar à verdade de Deus costumes, popularidade, antiguidade, sucessão de tempos ou de pessoas, ou concílios, decretos e resoluções. Nada pode ser comparado com a palavra de Deus. Essa palavra está acima de tudo, de todos os homens, porque todos os homens são mentirosos, conforme o Salmo 116, versículo 11, e são mais leves que a vaidade. Salmo capítulo 62, versículo 9. Isto é válido para todos os homens, inclusive eu e você. Por isso rejeitamos de todo o coração tudo que não está escrito de acordo com essa regra infalível, conforme os apóstolos nos ensinaram. Provai os espíritos se eles procedem de Deus. 1 João capítulo 4, versículo 1. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, esta palavra, não recebais em casa. Segunda carta de João, ensino de Deus para nós, versículo 10. Segunda carta de João, versículo 10. E você pode entender e estudar bem esse assunto se você analisar 2 Timóteo 3, 16 e 17, primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 10 a 12, 1 Coríntios 15, 2, 1 Timóteo 1, 3, Deuteronômio 4, 2, Provérbios 36, Atos 26, 22, 1 Coríntios 4, 6, Salmo 19, 7, João 15, 15 e tantos outros textos da Bíblia. Precisamos nos aprofundar, nos deliciar, nos envolver totalmente com a palavra de Deus e ficarmos com a palavra de Deus. Esses textos que acabei de ler para os irmãos são textos da Confissão Belga. Estão nos seus artigos 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Os 7 primeiros artigos da Confissão Belga. O que é a Confissão Belga? A Confissão Belga é um dos primeiros padrões doutrinários da Igreja Reformada na Holanda. E ele é conhecido como Confissão Belga por ter se originado na área que nós conhecemos como Bélgica. Seu principal autor desses escritos foi o nosso irmão Guido de Bresse, que era um pregador reformado que foi martirizado, que foi morto em 1567. Durante o século XVI, as igrejas naquela região foram expostas às mais terríveis perseguições pelo governo católico para protestar contra esta cruel opressão e para provar aos opressores que os reformados não eram rebeldes revolucionários, como os acusavam, mas cidadãos cumpridores das leis que professavam as verdadeiras doutrinas cristãs de acordo com as Sagradas Escrituras. O nosso irmão Guido de Bresse preparou esta confissão no ano de 1561. E no ano seguinte, uma cópia dela foi enviada ao rei Felipe II, junto com uma declaração em que os signatários afirmavam estar prontos a obedecer ao governo em tudo que fosse legítimo, mas que se submeteriam à tortura e à morte antes de negar as verdades expressas nesta confissão que acabamos de ler para vocês, os artigos de 1 a 7. Escrito no século XVI, 1561. Parece que escrita hoje, para os nossos dias, no século XXI. Ouça, analise, pondere e veja a utilidade destas palavras para a sua vida. Que Deus assim nos abençoe. Amém.